Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2021. Nós entramos na terceira semana do tempo comum, predominantemente verde, a cor, né, litúrgica, paramentos, toalha de mesa, do púlpito, etc. Mas hoje é a cor branca que predomina, porque nós vamos lembrar de São Francisco de Sales, um baita de um santo aí que eu não sabia. Primeiro porque eu não sou muito do carisma salesiano, apesar que, por conta da Canção Nova, né, eu sei que o Monsenhor Jonas Abíbio, um dos pais fundadores, é, ele é padre salesiano, né, de Dom Bosco. E depois eu fui dar uma lida num pessoal que tem intenção de divulgar o carisma salesiano. Dom Bosco, ele vem da tradição de São Francisco de Sales, por isso que são salesianos, né? Eu achando que Dom Bosco é que tinha fundado a ordem e tal. Não, ele já vem de uma semente plantada por São Francisco de Sales. Então, mais um motivo. Eu posso estar enganada, mas eu li isso. Eu não sei se como é que é o perfil, o Salesiano Cooperador, Salesiano. Eu sei que tem no Instagram um pessoal que divulga o carisma salesiano. Então, infelizmente eu não tive muito tempo para pesquisar isso, né? Mas se for verdade, até por conta que São Francisco de Sales, mais Santa Joana de Chantal, que eram amigos, fundaram um convento feminino, né? Nossa Senhora da Visitação em Chambéry, na França. Acho que é Chambéry. Eu sei que é na França. Onde saiu né, uma das irmãs, Santa Margarida Maria Lacoque, né, do Sagrado Coração de Jesus, e depois de algum tempo, a devoção das Santas Chagas por Irmã Maria Marta Chambon, né? Então, é um carisma muito importante porque tem nos dado devoções, principalmente só o Sagrado Coração de Jesus já é algo impressionante. Então, se de repente nesta árvore de São Francisco de Sales deram mais frutos, que é Dom Bosco e toda a sua caminhada para os jovens, é um outro ramo extremamente profícuo, muito importante, que a gente não pode deixar para trás, de citar esse grande, pelo menos citar São Francisco de Sales na vida religiosa, na vida consagrada, né? Lógico que aí outro braço de São Francisco de Sales, a raiz, né? Vem de uma raiz maior, deu origem a partir de Dom Bosco ao carisma Canção Nova, que também é outro, né? Uma caminhada em Cristo particular, né? Quando eu falo particular, vem particularmente se vem mesmo de São Francisco de Sales, depois de Dom Bosco, né? Todo o seu carisma, toda essa caminhada é algo extremamente importante para nossas vidas, pelo menos no plano brasileiro, né? Certo? Posso estar delirando na batatinha, mas de qualquer forma, se você é uma pessoa que curte, né? Curte o minhas agulhas de crochê, curte as histórias das histórias, da onde que surgiu todas as, né? Alguns carismas e tal. Eu acho importante porque tudo tem um começo, e às vezes é um começo difícil, um começo pequeno, e quando vê, a coisa frutificou-se para aos bons olhos de Deus, né? Com a graça de Deus. Então, assim, você que é do carisma salesiano, você que é curioso sobre a vida dos santos, né? Eu acho que seria importante a gente estar, de repente, verificando uma biografia aí de São Francisco de Sales, né? Eu não preparei nada, até por conta que no final desse mês, se não me engano, vai ser dia de Dom Bosco, né? Oi? E o pessoal tá focado em Dom Bosco, né? Porque nós conhecemos, pelo menos a gente já ouviu falar, nós conhecemos a estampa, a fotinha do Dom Bosco, a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, a visão que ele teve, né? A respeito. Que mais?
esse intuito de salvar a alma dos jovens, tirar essa preguiça da alma, né? Tem o nome lá. Preguiça da alma dos jovens e fazê-los ir ao encontro de Cristo. E depois redundou, né, numa dessas ramificações para toda uma filosofia e o carisma que envolve a canção nova. E eu sempre vou estar falando da canção nova porque eu tenho o meu período de reconversão a partir dos meios de comunicação da canção nova. Eu sou muito grata pela, pela web, pelas pregações, mas principalmente por rádio e televisão, né? O primeiro passo foi o padre Marcelo Rossi, mas depois aí eu encarei a canção nova e tá hoje. Passei por várias coisas, né? Assim, como usuária, né? Como é que é? Sócia do clube de evangelização, alguns perrengues e tudo. Mas a gente tem que ficar. Eu, pelo menos, ponderei, já tive vários momentos de vou desistir de ser sócia da canção nova. Verdade. Tive meus motivos particulares. Mas depois eu pensei, não. Isso é só para me tirar do caminho, para eu ficar de mal com o carisma. O Pai das Misericórdias não tem nada a ver com isso. De repente vai que é um teste, né, para ver se eu continuo na caminhada, porque se eu chutasse para todo sempre do meu coração a canção nova, eu estaria também chutando tudo do que eu estava fazendo a vivência dentro da Igreja Católica. Porque a Canção Nova é uma das novas comunidades que fazem parte da RCC, que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo que alguns tradicionalistas sejam contra esta união, essa integração com a RCC. Então, infelizmente estamos vivendo tempos de desunião. Eu nem vou falar nada, gente, mas é o seguinte. Infelizmente tem bastante gente fazendo essa desunião acontecer. Mas eu não quero focar nisso, gostaria de retomar. São Francisco de Sales tem uma obra que você encontra em qualquer editora católica, o Filoteia, né? Eu tenho um apreço, assim, meio distante em relação a São Francisco de Sales, porque eu sempre fui uma pessoa de temperamento estourado, raivoso mesmo. E eu descobri que ele é um santo que também tinha muita raiva, e ele tinha uma mesa, né? Diz que quando ele ouvia umas pessoas, diz que ele era uma pessoa assim super calma. Até a hora que ele morreu e olharam para baixo da mesa dele. Tava tudo arrancado, assim, as lascas, assim, a parte interna da mesa. Então provavelmente ele estava ouvindo alguém, ele estava com raiva e para não machucar a pessoa, ele machucava a mesa por, pelo interior, né? Então essa é a história que eu conheço. E a princípio eu estava tentando estudar mais da vida dele, mas aí eu fui descobrindo outras situações a respeito, né, como é o caso da devoção, a devoção do Sagrado Coração que surge com Santa Margarida Maria Alacoque dentro desse convento fundado por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Tanto é que ela teve umas visões místicas com relação ao santo, o pai fundador lá do convento, né? A irmã Maria Marta Chambon eu não sei a respeito, a única coisa que eu sei é que ela recebeu a devoção das Santas Chagas muito tempo depois. É uma devoção muito importante. Como diz, o raio caiu 2 vezes, né? Jesus está fazendo contato aí. Alô, alô, povo de Deus, né? E de qualquer forma, eu acho que é um dos santos assim que está um pouco negligenciado. Eu acho que seria importante, já com essa nova informação, né? De que os padres salesianos, os irmãos salesianos, fazem parte desta ramificação oriunda, nascida no coração e nas ações de São Francisco de Sales, que agora eu preciso confirmar tudo isso. Mas se você quiser confirmar, pode confirmar também. Aí são várias pessoas confirmando. Se de fato for, é um dos carismas realmente mais importantes que surgiram a partir desse sim, deste santo de hoje, tá? Tá, mas eu falei bastante, eu não... Olha, gente, eu quero pedir desculpas pro áudio de domingo, eu esqueci de postar, eu devia ter postado já na sexta, porque já tava pronto esse áudio. Eu esqueci, agora em plena tarde de domingo, tô eu gravando de segunda, correndo aqui para disparar o de domingo, que já estava pronto, eu esqueci, e esse de segunda para ficar tudo nos conformes. Que mais que eu ia falar? É. Ah, sim, tem uma coisa que eu preciso falar. Oh, desculpa se eu te assustei, meu irmão, minha irmã.
surgiu uma. Eu não sei o que que é isso. Eu até estou desconfiada que alguns canais de comunicação estão meio que lançando uns fake news. Eu não vou dizer fake news porque é ofender o jornalismo, né? Não é legal isso. Mas infelizmente saiu uma nota, uma informação de que o Papa Bento XVI, na época que era o cardeal, não era nem era cardeal, era o bispo de Munique, é, Joseph Ratzinger, ele passou batido ou ele não viu umas questões relacionadas à pedofilia dentro da Igreja Católica lá, da Arquidiocese lá da Alemanha, de Munique. E aí até o Pedro Regis do Apelos Urgentes, né? Pô, estão fazendo difamação contra o Papa Emérito, né? Porque até então não tinha nada contra o Papa Emérito. Tava impecável, né? Não tinha nenhum escândalo. Apesar que havia uns rumores mesmo de situações relacionadas à pedofilia dentro da Igreja Católica durante o papado dele, ou enquanto era cardeal, que as coisas estavam meio, sei lá. Então, reze muito. Eu, né, tô tentando rezar por ele para que as coisas se esclareçam, né? E para ver como pela idade dele ninguém dá paz para as pessoas, né? O Papa Francisco novamente sendo atacado, né? Essas coisas normal. Reze pelo Papa Francisco também. E até eu não sei em que pé que ficou lá aquele caso do Bispo Taveira, acho que do Pará, né? Lá do estado do Pará, Dom Alberto Taveira, que fazia os encontros eucarísticos, ele fazia o retiro popular pela Canção Nova. Ó, já vai entrar outro retiro popular aí, já vai adquirindo aí, deve ter pré-lançamento. Vai ser carnaval, vai cair em começo de março, né? Então, não é fevereiro, começo de março. Então já vai providenciando. Então, provavelmente aquele lance lá das acusações do bispo Taveira deve ter sido realmente acusações vazias que utilizaram de gente de menor de idade, né? Mas reze também sobre essas situações porque não é nada fácil. Mesmo quem está sendo acusado com provas cabais, assim, que nem o do Pai Eterno lá, reze pela conversão dele, mas quem se sujou, infelizmente, precisa passar pela lei dos homens, porque senão fica feio. Tá? Então, pela misericórdia de Deus, a gente pede a conversão dessas pessoas. Quem foi acusado injustamente vira como Jesus Cristo, né? No Calvário lá. Enfim, vamos ver, né? Que a justiça também se faça na terra e no céu, né? Tá? Era isso. Então reze bastante pro Papa Emérito Bento XVI, se foi verdade ou não. Eu acho que cada um tem que pôr a mão na consciência. O Papa Emérito ainda tá com a consciência boa. O físico que não anda muito bem, né? Meio fraquinho, mas a cabeça tá bem. Então, vamos ver se ele lembra o que que foi, o que que aconteceu, se alguém de maldade, digamos assim, escondeu os fatos dele na época. Essas coisas têm que ser vistas. E no final, se de fato ele passou batido, passou um pano na cabeça de algumas pessoas lá que infelizmente são abusadores, pedir a misericórdia, a conversão e que infelizmente cada um vai receber a sua justiça lá depois, tá? Eu sei que as vítimas queriam uma justiça aqui, é um direito de todos, né? Rezar pelas vítimas também, porque quando há muita denúncia, porque tem muita vítima. E outra coisa, gente, desculpa falar, mas não deixe seus filhos sozinhos, com pessoas adultas dentro da comunidade, assim. Esteja sempre de olho. Mesmo que ele esteja 13 anos, um cara grande, essas coisas tem que tomar muito cuidado. Não deixa posar lá, não sei o que. Não, tenta se informar, não dê uma de inocente, entendeu? Prudência, prudência, prudência. Certo? Teve uma situação que colocaram umas criancinhas pequenas no colo do bispo. Não vou citar qual que foi o bispo tal, porque não pega bem. Mas eu, se fosse a mãe, não colocaria, não faria isso. Por quê? Porque a gente não sabe, infelizmente, né? Eu não sei, pode não ser, não vamos provocar a situação. Pode ser, não pode não ser.
Mas isso não se faz nem com outras pessoas da família, adultas, porque podem ser abusadores. E os abusadores são muito sedutores e colocam sempre a culpa em quem? Na vítima, a vítima que me seduziu, né? Então tem que tomar muito cuidado, cuidem das suas crianças, dos seus adolescentes, homens e meninas, mas principalmente homens, tá? Não é também para sair acusando o padre, bispo, não é isso, mas tenham prudência. Tenham prudência, gente. E o povo não tem noção, sabe? Não tem noção mesmo. Então, tem que ter noção de perigo. Se no mundo selvagem, acho que o povo tem que começar a ver esses documentários de mundo selvagem, urso, os bichinhos por aí, porque o próprio mundo selvagem é inóspito, é hostil, se não é enchente, é seca, incêndio, ainda tem os gavião na área, como diz o povo aqui em casa, os gavião na área, águia na área, os ursos, o jacaré, as cobras, onça, né? Então, imagina no meio do ser humano, o que não pode acontecer. Não é questão de perder confiança, é prudência. Assim como temos que ter modéstia, a gente não pode deixar a solto, eu confio no meu filho. Não, seu filho às vezes não vai entender o que pode estar acontecendo, porque os abusadores são muito sutis. Às vezes é um toque no lugar errado, toque no corpo da criança, se você posar lá em casa eu te dou uns doces, umas roupas, entendeu? Não é para deixar posar. Não é. Mas tá com o padre, tá com coisa, tá com o diácono. Não, senhor. Não, senhora. Traz para casa, faz o serviço do altar como coroinha, como acólito lá. Tranquilo, mas volta para casa. E manda uma padrinha, eu falo padrinha, manda a madrinha, o padrinho ficar de olho, leve e traz para casa, mesmo que seja uma quadra, fica de olho, né? Sempre é importante isso, porque a gente não sabe, às vezes, o que acontece numa saleta. Num momento de descuido, né? Então, para evitar o quê? Então, não decorda para os escândalos também. O que é a vítima? Não é tô culpando a vítima, mas eu tô dizendo o que a suposta vítima, antes de ser vítima, tem que fazer? Prudência. Total prudência, olhos atentos, uma boa conversa difícil às vezes, né? Já falei, vou repetir, tem um livro infantil chamado Meu Corpo é Especial, da editora Paulus, ele é um livro infantil dos duendes. Tem um nome aquela coleção, mas eu esqueci. É a Família de Duendes, muito bonitinha. Ele não é do Brasil, ele é traduzido. Ele é utilizado dentro da psicologia comportamental, dentro da cognitiva comportamental, é, por essa linha de psicologia, porque ele tem um olhar direcionador. Então, esse é específico, é uma prevenção, é um livro prevenção contra o assédio sexual contra crianças, principalmente crianças. Então ensina a criança e o pai a como terem uma conversa a respeito, como tentar ver o que é permitido de um abraço, de um beijo no rosto, para alguma coisa que não é legal, que não é permitido, que é permissivo demais, que é imoral. E infelizmente, com o relativismo dentro da sociedade no total, não só brasileira como mundial, a permissividade dos gestos, é, permissividade dos gestos, ela faz com que esse relativismo, não foi nada, não foi nada não, não é bem assim, tem regras, nem que sejam as regras da família, entendeu? Então essas coisas precisam ser observadas e o combinado não sai caro, gente. É uma velha máxima aí da filosofia popular. O combinado não sai caro e ninguém chora e ninguém sofre e ninguém padece. Para evitar traumas, porque o mundo é traumático. O mundo é traumático porque se a vida selvagem dos bichinhos é traumática, imagine para o ser humano, que é mais complexo com as psiques, neuroses, paranoias, o termo que você quiser usar da psicanálise, da psicologia, é tudo. Quando eu falo neurose, como é que é? Neurose, umas coisas assim, é um conceito da psicanálise, né? Então, são situações que precisam ser evitadas e muitas vezes as pessoas não sabem que existe material de apoio, que a gente chama de paradidático, que é esse caso, né, para crianças. Tem um que já é quando o abuso aconteceu, por exemplo, o segredo de Tartanina, que é a tartaruguinha que sofreu, a menina, né, sofreu um abuso sexual. E tem outros.
É só procurar que hoje em dia provavelmente esse assunto difícil está sendo mais abordado, porque infelizmente os casos de pedofilia não são só na Igreja Católica, ela acontece nas igrejas evangélicas, elas acontecem dentro do centro de Umbanda, dentro do centro espírita, e às vezes não é contra criança, já é contra adulto mesmo, né? É só ver as notícias aí, gente. E depois a pessoa traumatizada pode tirar a vida. Então, então temos que evitar certos desdobramentos. A pessoa nunca vai esquecer de um trauma. Às vezes você sofreu um acidente de carro, quebrou o braço, quebrou a perna, já foi difícil, né? Você sempre lembra daquela quebra do braço, a queda de motocicleta, perdeu a perna, aí já é visível, mas às vezes aquela fratura, toda vez que muda o tempo, vai chover, não vai chover, vai esquentar, vai esfriar, dói, não dói? Já é traumático. Então você pensa quando são nos órgãos genitais. Que a pessoa simplesmente tem a vida emocional, sexual totalmente destruída. Perde o rumo. Sabe como? É pior que uma paulada na cabeça, né? Então é assim. Primeira coisa, gente, para evitar essas situações, não deixa ninguém da sua casa, principalmente menores de idade, posar com, é, digamos, a não ser que seja um retiro, que você tem certeza que é o retiro de preparação para o crisma, que eu tive que fazer, não aconteceu nada, foi pais de família, foram colegas e pessoal mais de idade, casais, foram tudo preparado para nos receber, para nos orientar, né? Isso acontece. Mas existem algumas outras situações que você deve estar sabendo. Ah, o padre convidou um grupo de jovens para fazer uma vigília, ou o ministro não sei o que pediu para. Evite! Evite! Não vai! Melhor chorar de trauma porque não foi, porque não vivenciou, né? Do que você na hora, porque a mãe e pai tem as anteninhas ligadas, quando mais o filho é querido, filha querida. Aí faz o toim, assim, fez o toim, recolhe, não, vamos pra praia, fica em casa, entendeu? Se for algo que realmente é necessário, como um retiro pré-crisma, antes do crisma, que acontece, precisa fazer, porque foi quando o Espírito Santo veio para nós lá, no meu caso, aí tem que ter autorização, pede a assinatura dos pais, e os pais se apresentam, ó, vai toda essa equipe lá junto, como foi meu caso lá na década de 80, em 89, né? Foi bem bacana, bem emocionante a coisa. Mas se for coisas avulsas assim, eu sugiro que. Porque às vezes o próprio colega faz bobeira com o outro. Quantos casos de estupro de meninos com meninas na própria sala de aula ou dentro de um grupo? Então tem que observar, tem que saber quem são. Tem que ser aquele pai meio craca mesmo, pais craca. Quem que é esse fulano? Quais são suas intenções com a minha filha, com o meu filhinho, né? E sempre lembrando que, infelizmente, os estupros têm acontecido contra meninos. Contra meninas existe, mas tem sido pior pros piá. Pros piá, ó. Bem em Curitiba, né? Então, desculpa estar falando desses temas, mas é que eu puxei a partir do Papa Bento XVI, que eu não sei se a acusação é vazia, ou se a acusação é correta, ou se ele esqueceu, ou se alguém omitiu e agora o negócio veio à tona e estourou no colo dele agora, né? Aí é duro também, né? Então a gente não sabe o que aconteceu nesse processo. Diz que ele até, inclusive, pediu para ver o processo, porque ele não tá lembrando. Ou ele realmente sabe o que fez e aí a fraqueza humana aconteceu, né? Mesma coisa com o Papa Pio XII lá na época dos nazistas, que ele deve ter dado umas caneteadas lá. Ah, não, fulano é católico, fulano é católico, era nazista. E os nazistas tinham que passar por Nuremberg, né? Tinha que passar pelo Tribunal dos Aliados. E o pessoal se escondeu em tudo que é lugar aí das regiões do planeta onde tinha a Igreja Católica. Então, esse é um dos fatos que doem na honra dos judeus. Errado não estão, né? Entende? Então, inclusive, com relação a esse do Papa Pio XII, o Papa Francisco, poucos anos atrás, ele abriu os documentos relacionados a esse momento do papado de Pio XII, porque, infelizmente, os pesquisadores autorizados a entrar lá e mexer nessas fontes vão encontrar absurdos. Vão encontrar absurdos. Mas pode ser que o Papa Pio XII está lá na glória de Deus, entendeu?
Se ele sabe que errou, se arrependeu, pediu, sei lá, fez confissão, isso é entre Papa Pio XII, a alma do Papa Pio XII com Jesus Cristo. Mas, infelizmente, pode acontecer. E pode acontecer que ele não esteja no inferno, ou está no inferno, não sei, né? Então, essas coisas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não condenar ninguém, mesmo que a pessoa já morreu, né? Ou está viva, sem as devidas provas. E se de fato aconteceu um deslize, realmente uma questão jurídica mais pesada, pedir que o senhor tenha piedade, né, de todos os envolvidos, tá? Mas eu já estou alertando, você pai, você mãe, fica de olho, não é questão de falta de confiança, mas é melhor não provocar uma situação desagradável, de verdade. Não vá provocar a situação, tá? Porque tem de tudo nessa vida. E manter a pureza sexual dos nossos filhos, mesmo que eles fiquem depois meio desregrados porque viram pornografia no YouTube, nos gurgo da vida, aí infelizmente é por conta da criança, do adolescente, não é uma irresponsabilidade dos pais, mas houve um deslize lá, porque você sabe, gente, quando criança e adolescente é curioso, a gente cava buraco até na fossa. É difícil, não tem como controlar 100%, né? Mas rezar sempre pela alma deles, porque que Deus tenha piedade dessas alminhas, né? Para que depois se convertam e vejam o erro que está acontecendo, certo? Mas é preciso evitar o máximo. Inclusive, certos alimentos industrializados que provocam a libido, o excesso de hormônios nessa parte sexual, que provocam um amadurecimento muito precoce. Por exemplo, bolachinha recheada que é uma delícia, tipo passatempo, Oreo, sabe aqueles? Não se deve dar para criança, porque eles têm um elemento à base de soja, principalmente para meninas, que fazem com que as meninas tenham regras muito mais cedo. E não é só bolachinha recheada, tem outros, né? Eu sei da bolachinha porque, como eu fiz magistério, tinha uma parte de nutrição e educação, um semestre lá, que dizia, até havia uma cadeira dentro, cadeira que eu digo uma disciplina chamada Biologia Educacional, hoje em dia não tem, mas existia um livro pela Moderna chamada Biologia Educacional, e lá falavam de muitas situações nefastas, como doença venérea, que provoca a situação a criança fica meio, ou alguns cegas, outros com doença mental, outros, né? E falava da questão da alimentação, que é preciso evitar, porque alimentos extremamente industrializados e cheio de açúcar e corante, ele pode provocar um aceleramento na, não é tanto no crescimento da criança quanto o amadurecimento sexual das genitais, né? Então, mas iogurte é bom, é não sei o quê. Não. Às vezes o povo natureba errado não tá, mas aí o povo natureba corre o risco de comer um alimento que, mesmo dizendo que é orgânico, a terra está infestada de pesticida, e nós comemos os pesticidas, uns ficam autistas, outros ficam meio lelé da cuca, outros desenvolvem câncer no futuro, é assim. Então não tem por onde correr, sabe? Mas a gente tem como evitar bastante, sabe? Então, cadê o Dr. Roque Savioli e a doutora Savioli lá, que fala de nutrição? Então tem que ver essas coisas. Alimentos infantis podem estimular a questão sexual. Estímulo visual por TV, internet, YouTube, TikTok, principalmente, Kawaii, essas coisas, esses aplicativos. Também essa sexualização das danças, tudo, roupa, né? Então é preciso evitar para não estimular, porque depois que estimulou, aí danou-se tudo. Tá aí só na misericórdia de Deus. É que nem eu falei, na minha época de criança, 40 anos atrás, eu tô 46 anos. 40 anos atrás, vinha a consultora da Johnson Johnson falar pra gente que tava na quarta série, então então, 6, 7. Não, como é que é? Eu entrei com 6 anos na primeira série, 6, 7, 8, 9. Então, entre 9 a 10 anos, as crianças já são instruídas a usar o que? Absorvente íntimo. Absorvente. Como é que era? É o Mods, né? O povo antigo falava, vou comprar Mods. Desculpa falar assim, é meio feio. Hoje é sempre livre, né? Mas é da Johnson Johnson. Tem outras marcas agora. Mas aí fala, e os ovários, porque o menino tem o pipi. Pronto, só o fato de ver a parte biológica já é um negócio estranho, né?
Então, sabe? Ou uns assuntos que aparecem no Estadão, na Folha de São Paulo. Ai, o homem fazer. Ai, como é que. É uma notícia que eu vi agora, gente. Que o homem, para evitar o câncer de próstata, tem que ficar fazendo ciricutico nele mesmo. Você vai entender o que eu tô falando. Vai fazer ciricutico nele mesmo para evitar o câncer de próstata. Isso é estimular o adultério solitário, né? Fora, o que, que aconteceu que até eu tive que concordar que eu acho que com o Carlos. Eu odeio a família do Bolsonaro. Desculpa falar assim, mas eu não gosto da família do Bolsonaro, nenhum deles. Mas eu tive que concordar com o cidadão lá, um dos filhos do tio Bolso, que eu não vi esse dia da Fátima Bernardes lá no encontro falando da importância de fazer o coisa lá solitariamente porque fazia bem para a saúde. Enquanto que o padre Paulo Ricardo tá perdendo os cabelos, literalmente, e falando não faça, porque isso é atentar contra o sexto mandamento, né? A castidade. Eu sei que ofende um dos mandamentos, que é justamente o adultério e manutenção da castidade, a pureza. E eu vou dizer, gente, é um combate muito grande essa questão. Porque a gente é bombardeado com informações dúbias e fake news diariamente, e bem não vai fazer mesmo, gente. Não é que vai crescer pelo na mão ou vai ficar demente. Mas a questão é que na parte da conexão para fazer aquela intimidade com Cristo, fica difícil, a gente fica endurecido. Aí a gente começa a achar que tudo é relativo. Sabe? Então, esse autoestímulo, tanto visual, e depois a gente fica lá com as alucinações na cabeça, entendeu? Aquilo tem que ser cortado e renunciado todo dia, né? A gente tem que sair fugindo dessas quedas todo dia, diariamente, porque eu já fiz essa experiência. A gente fica meio boboca mesmo, no sentido assim, com contato com Cristo. Fica arrogante, sabe? E depois que eu faço a confissão, por exemplo, que envolve umas coisas assim, porque não adianta, a gente é bombardeado lá e vê o cara seminu lá, com o peitoral, tanquinho, ou então a moça lá de biquininho, a moça dançando funk, porque hoje em dia parece que o negócio é dançar funk. Desculpa tá falando, mas eu gostei que o Faustão voltou, que agora o domingo é de segunda a sexta-feira, né? Todo dia, toda noite. E ele apresenta, de vez em quando aparece uns funkeiros, mas não é 100%. Ele tem que apresentar música de boa qualidade, né? Eu tenho saudade até das músicas do Vando, que eu já achava meio feio na época, não é breguice, eu já achava meio. Até o Vando era mais poético do que é hoje, que as meninas só sabem rebolar e ter o popozão. Não sei como é que aguenta pra sentar aquilo na cadeira. Tudo a traseira siliconizada, os peitos siliconizados, né? Então a gente acaba entrando numas loucuras. Às vezes tem sonho, né? O sonho não leva ao pecado, porque é sonho, é incontrolável. Mas o pior é quando a gente faz de forma consciente. Então eu já tô falando umas coisas meio feias. Ô, acorda aí, meu filho. Não é legal. É uma doença, entendeu? É um vício. O nome que você quiser dar. É uma coisa que tem que ser extirpada. E a raiz sempre tá lá, sabe? E a gente tem que sair cortando, cortando. E infelizmente não vai desaparecer enquanto estivermos vivos. Porque a parte sexual. Eu até conversei com vários padres né, com a relação no confessionário, das vezes que eu participei no confessionário, que eu fui lá no confessionário, a vida sexual ela nunca vai terminar, só vai terminar quando a gente morrer. E às vezes eu via situações que envolvem religiosos, que depois de uma certa idade lá começou a ter sonhos e pensamentos assim, e aumentou a libido do religioso, principalmente da religiosa, no caso, quando me contaram para confortar o coração e dizer, calma, nem tudo é. Calma, vamos por partes, né? Vamos fazer um combate aí de renúncia e tal, por partes, para você entender que todo mundo padece disso, certo? Então, eu posso não estar certa, mas procure fazer uma análise de consciência melhor a respeito, né? Quem sou eu? Esse mês, depois eu conto. Quando chegar em fevereiro, passado alguns dias de fevereiro, eu conto uma situação aí, tentar lembrar de partilhar um negócio, porque foi medonho. Esse janeiro, pessoalmente, para mim, está sendo muito medonho.
Mas eu acho que tá sendo medonho para todo mundo, né? Porque vi uns colegas se acidentando e etc, etc, etc. Gente morrendo lá em Capitólio. Então, que nem o cara colocou no meme lá. Querido diário, fazem 4 meses que estamos em janeiro, entendeu? Parece que o troço não termina. E eu já quero que seja o final do ano de novo, gente, porque olha, é muito assunto, é muita resenha para fazer, para resolver e passar o recibo, né? Mas eu vou contar pelo menos uma parte que envolve aqui uma autoanálise para dizer, gente, olha, se você reze por mim, por favor, continue rezando, né? Porque, como eu falo, a cada mês, ou a cada semana, ou a cada ano, eu vejo que, que pessoa horrível que eu sou, cheia de chifre, né? A gente tem falsa impressão, a gente tem uma falsa ilusão que a gente tem umas asinhas de anjo, mas na verdade tem mais chifre e umas unhas grandes do que asinha, né? Às vezes umas penas preta ainda. A gente não é bonzinho, não. A gente não é bonzinho, não. Então, que São Francisco de Sales, no dia de hoje, se você é daquelas pessoas iradas, entendeu? Uma pessoa irascível, né? A gente peça para São Francisco de Sales nos ajudar, porque se ele chegou na santidade, na base da força da raiva e no amor em Cristo, então as pessoas com temperamento forte, né, também chegarão lá, porque eu jamais me colocaria, ai, a Santa Terezinha. Não dá, gente. Não tenho como ser o carisma da Santa Terezinha. Vontade de dar uma chicotada nos olhos dos outros e em mim mesmo. Em mim também, né? Então é bom quando a gente descobre, no meu caso, que eu descobri que um santo passou por raiva de tudo que era jeito, né? Entendeu? E São Francisco de Sales é este naipe de santo que vos se dirige a vós, né? A nós. Tá bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Não posso também ficar me delongando muito, porque o assunto foi feio, mas eu acho que são assuntos que, infelizmente, precisam ser abordados. Só a Maria Helena para abordar isso, né? Ah, eu já não tenho moral mesmo com ninguém, então, dane-se. Eu falo mesmo, né? Você, moça, você, rapaz, aí que tá passando por umas tribulação. Ai, eu tenho vergonha de falar isso. Ah, a Marilena, infelizmente, fala mesmo. Falo na cara dura, pode estar errada mesmo. Então você reze, porque eu sou boca dura também. Então, eu peço, por favor, não desista de mim, continue rezando, porque tá dando certo, viu? Tá acontecendo uns negócios, assim, umas autodescobertas. E pior que não é só autodescoberta, eu tô descobrindo os negócios também fora aqui das coisas e tal. Mas essas coisas eu não posso falar. A outra coisa da partilha é lá por fevereiro, tu saberás. A partir do dia 13 em diante, se eu não esquecer, tá? Até lá eu tenho que me manter firme. Vocês aguentem aí na curiosity da vida, tá? Mas eu vou partilhar sim porque eu acho que é importante. A gente não pode desistir, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, inclusive assim, gente, vamos fazer a breve consagração ao Senhor Jesus Cristo, ao coração, breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus, como a gente está fazendo desde o começo do mês. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pro Papa Emérito Bento XVI, Papa Francisco e padres que estão doentes que andaram pegando Covid. Um deles é o padre João Marcos, que já vai sair da quarentena lá, da quarentena que eu digo do período de isolamento. Eu tava percebendo mesmo que ele tava meio quietinho no Instagram, fui ver, ele tinha pego o coronavírus pegou ele. Não adianta, né? Estamos com um surto aqui na região do Paraná, Curitiba, de gripe, mais o coronavírus. E isso que ele tomou a vacina, então acho que não precisou ser internado. Acho. Porque ele apareceu agora falando, ó, já vou sair do período de isolamento e tal. Puxa vida. Então, não é só ele, deve ter mais padres aí, né? Então, e entre outros padres que nós sabemos bem que precisam de nossas orações. Já que o pitaco tá longo e tal, eu vou falar assim, pedir por vocês, por favor, não esqueçam de fazer as suas doações monetárias para o padre Marlon Múcio, tá? Para manter a mini UTI na casa dele, para ele continuar. Agora ele tá falando, graças a Deus, né? Mas ele toma um monte de medicamento para se manter ali.
Então, tenha a caridade de dar o que vocês podem também. E não esqueçam dos alimentos para pastoral social, porque janeiro e fevereiro é um período difícil para arrecadar alimento. Então, mas eu só posso doar um óleo. Ótimo! Que teu óleo multiplique para mais 100, para mais 100 pessoas darem óleo. Sempre tem uma boa pessoa que dá uma caixa de óleo, uma caixa de leite, aquela fardo de leite. Não, fardo de leite? Dá uma caixinha lá com um monte de leite, né? Longa vida. Fardo de açúcar, fardo de arroz, feijão, café, né? Então, o seu pouquinho ajuda bastante. Porque depois o pessoal, de repente, divide, ou dá com um saco de 5 quilos que eles dividem lá, não tem problema. Fica tranquilo, tá? Mas faça, gente. Faça, é muito importante, tá? Não deixe de fazer. Muito bem. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento em reparação das minhas infidelidades, eu vos dou meu coração, consagrando-me inteiramente a vós, e proponho com vossa graça nunca mais ofender-vos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura desta segunda-feira, 24 de janeiro, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 7 e 10. Naqueles dias todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. Rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: Não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, quero dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Mas Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 88, com o refrão: Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, meu braço poderoso, há de ser a sua força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Eu farei que ele estenda a sua mão por sobre os mares, sua mão direita estenderei por sobre todos os rios. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Evangelho de hoje, Marcos 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá se manter. Se uma família se divide contra si mesma, ela não pode se manter. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. E em verdade eu vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Gente, aqui termina a liturgia da palavra, lembrando do Evangelho deste domingo, terceiro domingo do tempo comum, ontem, né? Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois vai para o capítulo 4, versículos 14 a 21.
né? Em que é Jesus que está com o Espírito Santo. Então aqui também tem uma questão muito importante. O Papa Francisco fez uma homilia linda nesse domingo dizendo sobre o hoje. Jesus, aqui, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Isso segundo o Evangelho de domingo. O hoje, Jesus é sempre presente. Graça e dádiva, né? Porque é presente tanto no tempo quanto presente e dádiva. Jesus é uma dádiva na Terra. Mas ele é sempre atual. Sempre atual. Ele não tá um mito, uma lenda no passado, como o povo do anticristo quer jogar. Ah, Jesus é conto da carochinha. O anticristo quer fazer o quê com o Natal? Usurpar a data do Natal, usurpar a data da Páscoa, desde das criancinhas na escola, da pré-escola. Ele quer dizer que Jesus é conto da carochinha. Mas nós bem sabemos, quem fez a experiência em Cristo, que Jesus nunca será Na verdade, quem é o do conto da carochinha é o demônio. É o espírito maligno, é os espíritos maus. E esses são os fantasiosos, os duas caras, os atores mentirosos do mundo. Entende? Estão querendo jogar uma antivirtude em cima de Cristo. E não é. Por isso que fala, né? Quando certas pessoas ou manifestações humanas se fazem por aí, é aquilo que a pessoa da psicologia diz. A pessoa só enxerga aquilo que ela é. Se uma pessoa acusa a outra, você é uma invejosa. Não, a invejosa é a pessoa que está falando. O acusador é. Eu vou falar a verdade. Eu às vezes acuso umas pessoas na raiva, assim. Mas quando eu acuso é porque eu já fui, principalmente eu já fui e ainda posso estar sendo. Eu tenho consciência disso, então eu tenho que moderar minha língua. Mas é que ultimamente eu tô com a raiva estourada mesmo. Tô nas tampas, porque eu tô vendo umas coisas aqui horríveis. Então, e para evitar de ficar criando, somatizar no corpo, porque ando já somatizando aqui na pele, uns eczema, eu. Não só isso que eu tô acusando a pessoa. Assim, só mesmo. Já fui, já tinha feito, mas talvez lá dentro de mim ainda tá, né? Como diz a boca, fala que o coração tá cheio, não é verdade? Então, é o maior das verdades, das realidades, certo? Então, Jesus não é conto da carochinha. Mas a questão também a partir dessa semana, muito provavelmente, a partir da leitura de ontem e a leitura de hoje do Evangelho, nós vamos ver essa integração de Jesus com o Espírito Santo, que depois vai redundar em Santíssima Trindade, porque Jesus faz conexão com o Pai pela oração e ele está com o Espírito Santo, ele não está com o Espírito mal. Por isso que ele fala do pecado contra o Espírito Santo. Jesus, ó como é que Jesus é humilde. Jesus não está falando aqui porque vocês não estão me respeitando. Jesus podia chegar e falar, eu sou o Messias mesmo. Você acha que Jesus não tem poder de chegar a peitar todo mundo? Poderia, mas ele é o Cordeiro que veio para sacrifício. Por enquanto ele está vindo no amor. Mas como as pessoas não estão aceitando ele, ele vai servir e ainda se servir como comida e bebida para todo mundo e ser morto. E vai ressuscitar. E nisso, então provavelmente as leituras do Evangelho desta semana e talvez algumas leituras sobre o rei Davi vão falar sobre o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade. Desculpa. É a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Então o Pai é o primeiro, Jesus Cristo é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Então aqui já há a formação daquilo que é o grande mistério que nem Santo Agostinho conseguiu, né? Entender, compreender e explicar. Que, como é que é? Que a partir de um buraco da areia lá da praia, ele queria enfiar todos os oceanos do planeta, né? A cabeça dele ia estourar tudo, não ia entender que é o mistério da Santíssima Trindade. Então Jesus já está integrado aqui com o Espírito Santo e o povo está dizendo que ele está por Satanás. Eu acho que quem está com Satanás é quem está acusando. Mas não está vendo, né? E nós já sabemos a partir da semana passada que ele está fazendo as orações lá no meio da noite, fazendo a conexão, essa intimidade, né? Entrando em conexão com o Todo-Poderoso, que não é só Deus, é Deus Pai. E aí nós já começamos a receber, a partir da Santíssima Trindade, essa herança
de filiação paterna com Deus Pai. A Irmandade em Cristo, depois ele dá a Nossa Senhora como mãe, e temos todos nós como os irmãos, aí vontade de pegar pelo pescocinho, alguns, né? Então não existe muita fraternidade entre nós irmãos, mas é a questão de família. Por isso que alguns padres falam que a Santíssima Trindade e a Sagrada Família têm uma representatividade muito grande, porque quando nós falamos de Santíssima Trindade, a única coisa que nós podemos talvez conceber a respeito, como é que é um Deus em três pessoas? Na verdade, a Santíssima Trindade é uma comunidade integrada, com diferenças aí, cada um com suas diferenças, né? Diferenças não é essência, mas enquanto pessoa, digamos assim, mas integradas. É como no casamento mesmo, né? No casamento, ou a filiação de mãe para filho, de pai para filhos, principalmente mãe para filho, porque tem a conexão umbilical mesmo. No casamento lá fala que é uma só carne. Pois é. Nós sente a dor do outro, né? Quem é mãe, até mãe pagã sabe disso. Até quando era solteira não entendia por que as mães se desdobravam em choro e lágrimas quando via o filho pegar uma gripe, por exemplo. Então depois que viraram mães falaram isso no Instagram e tal. Algumas celebridades falaram isso. Então essa questão é muito entranhada mesmo. Então se você até então não estava entendendo o que era a Santíssima Trindade, fique atento porque aqui já vai começar as leituras de Cristo, né, que recebeu o Espírito Santo, está fazendo os milagres, está fazendo a boa nova acontecer, ele está sendo a sensação do momento e está causando inveja, está uriçando os espíritos malignos, uriçando o coração podre de um monte de gente. Coração podrinho. Tudo carcomido aí pelas larvas do ódio, né? Então, pois é. Então, é para eu ouvir isso, é para você ouvir isso, eu tô partilhando e vamos encerrar por aqui. Gente, eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo. E desculpa se eu tomei uns assuntos perigosos, né? Não é legal ficar falando certas coisas relacionadas à pedofilia e tal, mas é preciso prudência, gente. Então, como eu não sou uma pessoa boa para explicar, eu peço, Senhor Jesus, por favor, uns bons pregadores aí, fala de uma forma melhor, né? Para ter prudência, para tomar cuidado. Não é só dentro do meio religioso, ali na comunidade paroquial. É em tudo. Tudo. Na escola, no clube, tudo. A corrupção corre solta. Internet, né? Orientar, conversar, fazer com que a criança, mesmo não querendo ouvir, introjeta aquele trem lá, porque lá pro futuro vai servir. Tá? Não é em vão. Tem que plantar a sementinha. Uma hora essa sementinha cresce. Nem que demore uns 40 anos, mas cresce, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo.